sobre substâncias químicas e misturas. Então, as substâncias químicas e misturas, como vocês já têm um breve conhecimento aí nos estudos da química, elas são importantíssimas aí para entender essa parte inicial dos conhecimentos químicos. Então, as substâncias químicas, elas são elementos químicos que podem formar milhões de moléculas ou compostos iônicos. Então, depois, em outros estudos, nós vamos saber o que é molécula e o que são os compostos iônicos. Mas é importante ressaltar nesse momento que essas substâncias elas vão formar as moléculas e os compostos iônicos. Então, as moléculas e os compostos iônicos são formados por substâncias. Essas substâncias elas são classificadas em substâncias simples e substâncias compostas. As substâncias simples são formadas por átomos de um só tipo de elemento químico. E aí, como exemplo, nós temos aí o gás hidrogênio, o oxigênio e temos aí o gás nitrogênio e o gás cloro. Observem que para reconhecer uma substância simples a partir da fórmula química, nós temos aí a seguinte observação: somente um tipo de átomo. Então, observe que tem um átomo de hidrogênio, só um átomo de oxigênio, só um átomo de nitrogênio, só um átomo de cloro. Então, isso você já reconhece que pela fórmula química que essas substâncias são classificadas como substâncias simples. As substâncias compostas, pelo contrário, elas vão ter o quê? Vão ser formadas por mais de um tipo de elemento químico. E aí vocês podem observar pelo exemplo, nós temos aí a fórmula química da água e do cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha. Então a água, observe que nós temos aí o átomo de hidrogênio, o átomo de oxigênio e o cloreto de sódio, o átomo de sódio e o átomo de cloro, que aí são os símbolos dos elementos. Então aí nós temos aí o cloreto de sódio, né, que é o átomo de sódio e o átomo de cloro, e aí vocês observam essa diferenciação pelo símbolo do elemento químico. Então o elemento sódio e o elemento cloro, e aí dessa maneira você já define que é uma substância composta. Temos aí o gás carbônico, da mesma forma, composto por um átomo de oxigênio, um átomo de carbono, e essa junção faz com que nós temos aí a fórmula química do CO2 classificado como uma substância composta. E nós temos aí também uma substância, né, na qual tem átomos diferentes, da mesma forma das outras. Isso aqui é a fórmula química do etanol. E aí, em tempos de pandemia, o etanol está sendo muito utilizado aí como o álcool, mais conhecido como álcool etílico. É uma das aplicações aí do etanol, é formar aí o álcool etílico, dentre aí ser também usado como combustível aí para os automóveis. E quando quando eu pego duas substâncias e coloco em um sistema, na química nós vamos considerar isso uma mistura. Então as misturas são sistemas formados por interação de substâncias. Então essas substâncias elas vão interagir e essa interação vai formar uns sistemas. Esses sistemas são na química conhecidos como misturas. Então as misturas são classificadas em homogênea e heterogênea. Homogênea forma um sistema com uma única fase. Então, na hora que eu coloco duas substâncias interagindo, e aí visualmente isso é importante, né? Uma das caracterizações para definir se é uma mistura homogênea e heterogênea seria o quê? Visualmente. Então, quando eu observo, só aí a ilustração mostra uma única fase, então nós temos aí o quê? Uma substância, uma mistura homogênea. Então, a fase é aquilo que eu consigo visualizar de um só aspecto, uma só, digamos que imagem. Então temos aí uma mistura entre a substância cloreto de sódio e a substância água, ambas compostas, como vimos anteriormente, elas vão formar uma mistura homogênea. Lembrando que toda mistura homogênea é uma solução. Então depois nós vamos ver o que seria essa solução. Então, mas aqui o sal, que é o cloreto de sódio, no nosso lá de cozinha, pega o sal, coloca em água, tem que ter uma proporção, porque se tu coloca muito sal, aí no caso vai saturar e essa saturação faz com que vai depositar sal embaixo aqui do nosso recipiente. Aí nós não temos mais uma mistura homogênea, teríamos uma mistura heterogênea. Então, para ser uma mistura homogênea, partimos que o cloreto de sódio seja uma quantidade menor, que aí eu posso dissolver, fazer o processo de dissolução e verificar somente uma única fase. E aí as misturas heterogêneas formam um sistema com mais de uma fase. E aí, como exemplo no nosso sistema, eu coloquei o mais usual, a água e o óleo. Então, aí vem aquela famosa frase:
água e óleo se mistura, na química, ele se mistura de forma heterogênea. Então, usualmente, quando se faz essa pergunta no cotidiano, né, no conhecimento cotidiano, digamos que a água e óleo não iria se misturar, mas no conhecimento científico, partindo aí de reconhecer que as substâncias elas podem interagir de forma mistura, a água e o óleo vão se misturar de forma heterogênea. A água embaixo, por ser mais densa, e o óleo em cima, por ser menos denso. Então é isso, até a próxima.